Plus, o da folhinha verde. É um energético com ação emagrecedora e que ativa a memória, controla a sua ansiedade, reduz a pressão arterial e ainda protege o coração. É isso mesmo, tudo isso numa cápsula de cacau com cheirinho e sabor de chocolate. Corre lá, compre o seu e comece uma nova vida de forma natural. Eu falei Cacau Plus, é o da folhinha verde. Central TV Shopping está aqui no Cemitério Vertical, a maior empresa do Brasil no segmento cemiterial. Nós vamos conversar com o Carlos Camargo, sócio-diretor aqui do Cemitério Vertical. Como vai, Carlos? Tudo bem, graças a Deus. Estamos falando de cemitério, é um assunto delicado. Sabemos que é o momento mais difícil que o familiar vai passar é quando perde um ente querido. Para que você não tenha transtorno e não tenha despesa, nós convidamos você a participar e adquirir o maior e melhor plano de benefícios funerários de todo o Brasil. Um local onde você vai poder guardar a memória do seu ente querido com muito respeito, dignidade, segurança. E quando falecer alguém, a família recebe um pacote de benefícios gratuitamente, translado nacional, cremação, funeral e sepultamento. E também tem um serviço humanizado aqui. Exatamente, nós temos o apoio ao enlutado, que são serviços realizados gratuitamente por psicólogos aos familiares. E para entrar em contato com o Cemitério Vertical, Carlos? Entre em contato pelo WhatsApp 9151-6163. Dispomos de uma frota que vai buscá-los e trazê-los para conhecer toda a infraestrutura e voltar para suas residências sem compromisso nenhum de compra. Então, fica o convite, é um ato de amor com a sua família. Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59 e também pela internet, o verdadeexpressão.com.br, as redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Você pode participar conosco por esses canais ou então pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99613 3677. Dando sequência aqui no nosso debate sobre a cidade de Curitiba, já recebemos vários pré-candidatos também, líderes partidários. Recebo aqui hoje o Ângelo Vagnoni, que é presidente municipal do PT Curitiba e tem uma longa carreira política, é formado em letras pela Universidade Federal do Paraná, já foi vereador em Curitiba entre os anos de 1989 e 1994, deputado estadual do Paraná entre 1994 até 2007, e deputado federal também pelo Paraná entre 2007 e 2015, filiado ao PT desde 1981. Lembrando que ele disputou a eleição de Curitiba como candidato a prefeito em 96, 2000 e 2004 e quase foi prefeito de Curitiba. Ângelo Vagnoni, uma honra recebê-lo aqui no programa Verdade e Expressão. Boa noite. Boa noite, a satisfação é minha, Rafael, estar aqui, podendo conversar um pouco alguns assuntos da vida da nossa cidade. Falar um pouquinho da sua trajetória, antes da gente entrar nos temas da cidade. Você é formado em letras pela Universidade Federal do Paraná e na sequência tem essa tua carreira política. Poderia falar um pouco aí do seu início, desde a época de estudante até a carreira política? Na realidade eu fiz dois cursos, um não terminei, que foi o curso de filosofia na Universidade Católica. Naquele período o Brasil era governado pelo regime militar brasileiro e os estudantes começaram a discutir no Brasil inteiro uma organização na defesa de melhores condições da educação e verba para a escola pública a nível nacional. No ensino fundamental e no ensino médio no Brasil, nós tínhamos um grave problema que não tinha escola para todos os estudantes. Quer dizer, o Brasil tinha dinheiro, enriquecia,
mas os recursos não vinham para as atividades fundamentais da sociedade, como é a questão da educação. Então, eu era estudante de filosofia na PUC e me envolvi nessa discussão a respeito do país e dos seus problemas estruturais, e a partir dali comecei a militar na área da educação e de movimento estudantil. Isto é pré-fundação do PT. Mais tarde eu entrei num curso de letras da Universidade Federal. Na PUC não pude concluir o curso por causa de questões políticas de filosofia, então fui concluir o curso de letras na Universidade Federal, e dessa militância a respeito da educação, da necessidade de mudar o país, enfim, naquele momento os estudantes, a sociedade se envolveu tanto a luta pelas liberdades democráticas, porque paralelo à luta dos estudantes também teve a luta pela anistia dos presos políticos, a luta pela redemocratização do país, que envolveu amplos setores da sociedade, diversos partidos. Como estudante, eu acabei optando pela construção do Partido dos Trabalhadores. Eu fiquei sabendo que na época era o presidente do sindicato, se eu não me engano, de Campinas, que veio para Curitiba para se reunir na casa do Idésio Passos para discutir a possibilidade da criação de um partido que fosse um partido popular, democrático, um partido dos trabalhadores. Aquilo me deixou animado, eu fui nessa reunião, assisti a reunião, fiquei interessado. Logo depois, quando veio a fundação do PT, nesse período o Lula também tinha vindo para cá. Quando teve a fundação do PT, nós aqui em Curitiba, um grupo de estudantes, também foram um dos primeiros que assinaram a ficha de filiação e ajudamos a consolidar o partido. Então, a minha militância partidária tem a ver com a luta da educação, tem a ver com a luta da redemocratização do país, e nesse projeto de construir um partido que fosse um partido que representasse os interesses da maioria do povo, das pessoas, dos jovens, dos trabalhadores, dos professores, porque via de regra, e um partido que funcionasse diferente, que cada um pudesse, todo filiado pudesse interferir, dar palpite, influir na decisão, porque os partidos tradicionais que a gente conhece são grupos que detêm o poder, a estrutura é muito hierarquizada e, via de regra, pela experiência que a gente tem na vida, dizem algo durante o período da eleição e defendem o contrário daquilo que dizem, né? São partidos que a grande maioria defende os interesses, sobretudo dos empresários, do sistema econômico do nosso país. Agora, dentro dessa tua narrativa aí, que você fala da importância do movimento estudantil para a questão da política mesmo, para se debater as questões sociais. E a gente, na eleição em 2018, tivemos um debate muito grande sobre a questão da ditadura militar ou não, os direitos, a democracia em geral, se o regime militar foi bom, foi ruim, né? Veio esse debate à tona novamente por conta da candidatura do presidente Bolsonaro, que se elegeu. Eu gostaria que você falasse desse período, como que o que o país passou, quais foram as dificuldades que você enfrentou com a ditadura militar? Bom, o país, do ponto de vista econômico, se vier um empresário aqui que viveu aquele período, ou mesmo que faça alguma leitura, ele pode dizer e afirmar que o Brasil se desenvolveu. E isso não é falso, o Brasil se desenvolveu. Mas nós chegamos no final da década de 80 como o país em desenvolvimento do mundo todo com a maior concentração de renda. Então, nós geramos muito mais pessoas ricas, concentramos a riqueza de tudo que se produz, do que criamos um bem-estar. Então, muita pobreza, muita dificuldade para a maioria dos trabalhadores, sem nenhuma política para o salário mínimo, nenhum projeto econômico de desenvolvimento para o país foi apresentado, sucessivos governos depois do final da ditadura militar. Nós só fomos ter um projeto desenvolvimentista do Brasil agora no governo do presidente Lula. E no período da ditadura militar, o que a gente sentia, eu peguei o final do governo Geisel,
governo Geisel e governo Figueiredo, do ponto de vista de atividade política, de ter lucidez do que estava acontecendo no país. Na época do Médici, eu conhecia, mas não me envolvia muito. Mas a ditadura é um sistema repressivo, havia um medo de se conversar, de se pensar a respeito das coisas, as pessoas desapareciam. Na minha faculdade, na minha universidade, onde eu estudava, logo no início, uma das professoras foi sequestrada, desapareceu por um grupo de extrema-direita, que na época tinha o nome de Comando de Caça aos Comunistas. Então, faziam pichações e ameaçavam tanto sindicalistas, trabalhadores, oposição, aonde pudesse se organizar, onde tivesse uma reunião de pessoas que estivesse buscando reivindicar, cobrar algum direito, sempre tinha um informante da extrema-direita, do aparato policial militar, e utilizava esse braço, que na época é um braço de extrema-direita, que era esse grupo paramilitar, Comando de Caça aos Comunistas, né? Então, havia um certo terror. Mas havia o terror, mas havia uma vontade muito grande de você enfrentar e conquistar a liberdade. Então, todos nós lidamos com isso, mas não houve um retrocesso, pelo contrário. Os comitês de anistias foram montados nas principais capitais do Brasil, aliás, em todas as capitais do Brasil e nas principais cidades em todo o território nacional, e começamos a fazer diversos atos de denúncia das atrocidades que estavam sendo cometidas, que foram cometidas com a juventude, com os presos políticos do nosso país. E neste processo, a luta foi crescendo, junto com mobilizações estudantis. A partir de 78, 79, explode o movimento operário no ABC, reivindicando melhores salários, condições de vida para o conjunto dos trabalhadores. As greves se multiplicam, quer dizer, então a força da população, a força operária, ela estava ao mesmo tempo reivindicando direitos para a melhoria das suas condições de vida, mas também estava reivindicando liberdades democráticas. Quer dizer, houve a possibilidade de você conduzir o conjunto de manifestações brasileiras para ajudar na redemocratização do país. Então foi um período muito difícil, mas também foi nesse período que as lideranças políticas jovens se afirmaram, formaram a sua consciência, consolidaram os seus princípios de vida, olharam para a sociedade, como que deve ser uma sociedade, como ela deve se organizar, e eu acho que essa experiência trouxe uma riqueza de ensinamentos para o conjunto do povo brasileiro. Grande parte das lideranças que a gente vê até hoje aí são frutos, fruto dessa experiência final da década de 80, final da década de 70, começo da década de 80. E você deve ter acompanhado também muito a imprensa, a repressão que a imprensa sofria, e hoje a imprensa está, digamos, num choque muito grande com o atual governo, principalmente com a figura do presidente Bolsonaro. Fazendo um paradigma, você vê semelhanças na forma do Bolsonaro se portar e da forma como os militares se portavam na época? Olha, eu acho que o desejo íntimo do Bolsonaro é chegar a ser o que um general foi quando governou o Brasil, sobretudo no período do Costa e Silva e do Médici. Então, esse é o desejo íntimo do Bolsonaro e de um grupo que está em volta dele. Se ele vai conseguir realizar esse desejo íntimo, que é de ser um ditador, de ser um tirano, de não admitir nenhum questionamento e de que a sua opinião e a sua ação pública governando o Brasil seja acatada por todos sem nenhum questionamento, que é isto que define a supressão das liberdades, a supressão da opinião pública por uma ditadura, eu tenho a impressão que ele não vai conseguir, mas o desejo dele é seguir este caminho e do seu grupo. Todas as ações, um conjunto de ações que o governo do Bolsonaro vem tomando, levam a que nós nos preocupemos com este caminho deste governo. Eu acho que
Este é o desejo íntimo do Bolsonaro. Acredito que não vai conseguir. Hoje, vivemos num outro momento. A população nós temos, você falou da imprensa, com a possibilidade da internet hoje, cada um carrega no bolso um aparelho que está recebendo notícias do mundo todo, que está recebendo notícias ao mesmo tempo que eu recebo uma notícia ali do Boqueirão ou ali do Tatuquara a respeito de um fato que esteja acontecendo, eu também recebo notícias do resto do mundo. Quer dizer, essa possibilidade de comunicar, de denunciar, de discutir os problemas da vida, não só da nossa comunidade mais próxima, mas da cidade, do país, deu uma certa unidade, enfim, no conjunto da opinião pública nacional. Então, os fatos gravíssimos são imediatamente compartilhados por milhares e milhares de pessoas. Diferente naquela época. Para que alguém fizesse uma denúncia, teria que ser amigo do presidente, do dono da Gazeta do Povo, ou do jornal Estado do Paraná aqui, e conseguir colocar. Se essa notícia fosse contra o governo, possivelmente não seria colocada. Diferente de hoje. Hoje você coloca na rede o alcance que tem, os blogs. Sim. E o alcance que tem na rede, então a notícia vincula, né? Então o Bolsonaro pode tentar amordaçar a imprensa, fazer um combate. Na realidade ele faz um combate para alguns jornais que eles julgam que esses jornais, esses instrumentos de comunicação fazem um trabalho de desconstrução daquilo que ele acha correto, como a Rede Globo e, sobretudo, a Folha de São Paulo, né? E dentro desse raciocínio a gente teve o Sérgio Moro, que ele deu uma entrevista hoje na Jovem Pan e deu uma entrevista também no Roda Viva semana passada, e ele defende muito a questão que a imprensa, por mais que ela tome bordoada, ela tem a liberdade de falar, até hoje não foi censurada. E a gente até ouviu um debate entre os jornalistas lá, que os jornalistas entendem que a partir do momento que há ofensa ao jornalista é uma forma de ofensa pessoal ao trabalho do jornalista, é uma forma de censura. Como que você pode analisar essa alegação e o papel do Sérgio Moro nesse governo aí? O Sérgio Moro é uma fraude, né? Veja, ele é o ministro da Justiça, o presidente da República fala para um jornalista, quando faz uma pergunta, escuta, e o problema lá dos recursos públicos da Secretaria de Comunicação, que é a firma do rapaz lá, que repassa dinheiro para a própria firma lá, o presidente da República agride o jornalista dizendo o seguinte, olha, é a tua mãe. E o ministro da Justiça, que se acha um homem comprometido com a justiça, com aquilo que talvez haja de mais sagrado na vida humana, não toma nenhuma atitude. O Sérgio Moro, se fosse uma pessoa decente, a primeira coisa que ele deveria fazer, e o Bolsonaro não está fazendo isso de uma vez, ele está fazendo isso desde o começo, quando assumiu o governo. Quer dizer, é um homem desrespeitoso da vida, desrespeitoso do outro, e o Moro é uma pessoa subserviente. Quer dizer, então, do ponto de vista de concepção de justiça, eu não tenho nenhum motivo para acreditar em absolutamente nada que o Sérgio Moro falou, do ponto de vista dessa sua visão de justiça, da produção que ele fez na vida dele ao longo da sua carreira de juiz, porque as atitudes que ele tem como ministro da Justiça nos mostram o contrário. E o que é pior, a condução que ele fez do processo do ex-presidente Lula, que demonstrou ao longo de todo o processo a condução política com o único objetivo de processar, condenar e retirar do processo eleitoral o principal líder popular, democrático do nosso país, que é o Lula. Então, em suma, o Moro não é... Veja, vai passar alguns anos, nós não vamos lembrar do Moro, vamos lembrar como uma coisa negativa. Entende? Depois que ele morrer, depois que eu morrer, a lembrança que o Brasil vai ter desse senhor é de uma coisa muito negativa. Não tem nenhum princípio não se move por nenhuma grande ideia, não palpita isso dentro dele. Quer dizer, então, para mim é uma fraude. Hoje ele falou que apoia a reeleição do Bolsonaro
e acha que o Bolsonaro vai se reeleger e vê com bons olhos a possibilidade de ele ser nomeado ministro do STF. Qual a sua opinião? Ele quer ser candidato ou quer ser ministro do STF? Olha, não sei. Ele é um carreirista, né? Ele, veja, um juiz que condenou o principal líder de oposição ao candidato. Aí termina o processo eleitoral. O Bolsonaro ganha a presidência da República e ele aceita um convite e deixa a magistratura para assumir um cargo no governo. Me diga uma coisa, essa é uma atitude correta? É uma atitude decente? Vamos então falar, ainda no plano federal, nós temos mais algumas situações que começou no governo Temer e agora em continuação aí no governo Bolsonaro. A primeira questão a primeira reforma que afeta muito aí um dos ideais do PT foi a reforma trabalhista, que já está 2 anos e meio mais ou menos em vigência. E o que a gente viu é que o desemprego aumentou, né? Não diminuiu, ao contrário do que muito se previa antes da reforma trabalhista, que ia diminuir o desemprego, a economia ia crescer, o país ia caminhar e os efeitos me parece que foram contrários. Qual o balanço que vocês fazem aí dessa reforma? Veja, eu acho que falei no início, a economia até pode crescer. O problema da economia do nosso país não uma é a economia crescer, mas a economia tem que crescer com um projeto de desenvolvimento das forças produtivas do país e, sobretudo, da geração de emprego e qualidade de vida. Para que serve o governo? Para que serve a economia? Se não é para realizar a vida pessoal de cada um de nós. Cada um de nós. Quer dizer, eu tenho que ter um tempo para o meu trabalho, eu tenho que ser bem remunerado, eu tenho que ter uma assistência de saúde, meus filhos têm que ter uma boa assistência pública na área da educação, eu tenho que ter mobilidade na cidade, tenho que usufruir dos bens culturais que a humanidade, que a sociedade brasileira construiu, e eu tenho que ter um direito que quando eu completar 60 ou 65 anos de idade, essa discussão do tempo da idade não é o grande vetor dos grandes problemas da aposentadoria, eu tenho que ter o direito de poder me aposentar e usufruir ainda um tempo da vida que me resta. Ora, então, para eles que estão governando, a economia pode crescer, mas será para concentrar renda, será para fazer com que aqueles que têm muito dinheiro continuem tendo dinheiro a mais. A reforma trabalhista e as outras reformas que o Bolsonaro está fazendo, se nós formos olhar atentamente, elas têm um único objetivo: retirar o dinheiro público, isto é, eu vou deixar de cobrar impostos, então, sobretudo os empresários e a parcela mais bem-sucedida da população não vai pagar mais impostos, e esses impostos eu vou transferir para quem? Para a classe que é dona das fábricas, donos dos grandes comércios, para quem produz, para os donos da produção, e não para os trabalhadores. Então eu vi, outro dia fui conversar com um grupo de amigos empresários, e eles, assim, com a maior tranquilidade, eles diziam o seguinte: Vagnoni, olha, nós estamos acertando na economia, o governo está acertando na economia. E está acertando, pela primeira vez o Brasil está sendo um país competitivo. Precisamos fazer aquilo que o Mourão disse, que é retirar o restante das coisas, dos penduricalhos que os sindicatos impuseram para nós. Sabe ao que ele estava se referindo? Ao 13º e ao direito de férias. E os empresários, veja, se você for conversar com 10 empresários em Curitiba e tocar nesse assunto, você vai assistir uma cena inusitada. Todos eles vão ser a favor de retirar o 13º e o terço de férias dos empregados. Para eles se apropriarem desse recurso.
Então é de uma ganância, é de estruturar uma economia apenas em relação a uma classe que já tem muito, que já tem grandes privilégios na vida. Então, pensar o Brasil é colocar a indústria, colocar a agricultura, colocar o comércio, colocar os outros setores que estão em desenvolvimento, como o setor petroleiro, o setor do álcool, do etanol, para que tanto os empresários possam crescer, mas que a distribuição de renda possa fazer com que a sociedade caminhe para a realização do conjunto da vida das pessoas. Nenhum país desenvolvido no mundo cresceu da forma como o Bolsonaro está apresentando este projeto para o povo brasileiro. Todos cresceram com distribuição de renda e com maciços investimentos na área da educação. Então nós estamos retirando recursos da área educacional, estamos querendo destruir a escola pública, tanto do ensino fundamental quanto do ensino superior, né? Transferindo ela para a iniciativa privada, sem que a educação fique vinculada a um projeto de desenvolvimento da nação, para geração de ciência, para geração de conhecimento científico, que é o que vai fazer com que o Brasil se transforme numa nação com autonomia, com perspectiva de futuro entre as outras nações dos outros povos. Então, um projeto com essas matrizes, não existe esse debate. O governo só pensa em retirar direitos, em favorecer os empresários motivados, movidos pela ganância imediata, acham isso um bom, estão incorrendo num erro muito grande, não estão pensando na nação, não estão pensando no conjunto do povo, quer dizer, não estão pensando no Brasil do futuro, como é que vai ser o Brasil daqui a 30 anos, daqui a 50 anos? Vai ser um país onde que as pessoas vão viver com mais lucidez, com mais tranquilidade, com mais segurança na vida, sabe, com mais sorriso nos lábios? Que país nós vamos criar? Então é grave a situação que nós estamos vivendo. Agora, não lhe preocupa, você falou bastante da questão da educação, que é talvez o principal pilar necessário para desenvolvimento de um país. O atual ministro da Educação, Weintraub, podemos falar, essa lambança que está acontecendo na prova do Enem aí, o que você pode falar? De repente, uma mistura de incompetência com má fé, como que você enxerga isso daí? Não, eu acho que é proposital. Eu acho que é proposital. O governo tem como projeto fazer com que já apresentou um projeto nesse sentido, quer dizer, as universidades, ele está retirando a autonomia das universidades, do ponto de vista de cada universidade, ele não está mais respeitando a eleição dos reitores, né? Ele está impondo o reitor que ele quer, de acordo com uma visão ideológica a respeito do papel da educação na sociedade, a respeito de valores, enfim, é uma confusão muito grande, mas por trás dessa confusão muito grande, de destruição do ambiente escolar universitário público, está claro para nós que a ideia é privatizar cada vez mais a escola pública. Para este pessoal, eles têm muito claro qual é a lógica da vida. Se você tem dinheiro, se você conseguiu chegar na universidade, você vai chegar pelos teus méritos. Quer dizer, então é uma visão de que a sociedade, o conjunto do esforço do ser humano, do ponto de vista da construção de conhecimento, do papel da vida ao longo desses 2000 anos, mais de 2000 anos, de 3000 anos de luta política e social dos povos, não valeu em nada. Não valeu em nada. O que vale é a força física. O que vale claro, escuta, mas é claro que tem diferença. Uma criança que entra numa escola pública de um bairro super afastado, onde que o pai e a mãe não têm emprego, o pai tem alcoolismo, tem problema de violência doméstica, familiar, esta criança não vai ter a mesma chance de uma criança filha de alguém da classe média, onde que a família está estruturada, o pai frequenta o cinema, em casa discutem algum filme, fazem leituras, levam os filhos para passear em ambientes culturais.
é evidente que o ambiente e a sociedade determinam as condições de possibilidades de acesso na vida do nosso país. Então, não perceber isso não é uma falta de inteligência do Weintraub, do Bolsonaro. Eles têm essa visão de que a educação pública, no final das contas, se pudesse não existir no Brasil, era não existir, devia entregar isso para a iniciativa privada, e que, pela ótica deles, é de que quem fosse inteligente que tivesse acesso na educação. A vida não é assim. Entendeu? Então, eu acho que tanto o Enem, que foi um grande instrumento para fazer com que as pessoas pudessem ter acesso, o Enem hoje é tão importante porque 40% dos jovens do ensino médio no Brasil, 30% dos jovens no ensino médio no Brasil, 40% aqui no estado do Paraná, e na idade correta, não conclui o curso do ensino médio. Com o advento do Enem, que é um conjunto de questões que abarca todos os conteúdos da grade curricular do ensino médio como um todo, se um aluno que frequentou 2 anos do curso do ensino médio fizer o Enem e for classificado com a nota, ele tem o certificado de conclusão do ensino médio. Então, o ensino médio, além de ser uma porta para que os estudantes brasileiros possam ter acesso ao ensino superior em todo o território nacional, ele também ajuda na titulação dos jovens no ensino médio que não concluíram. É um grande instrumento de democracia e estimulador para que a juventude continue estudando. Então, eu acho que tantas as medidas que estão acontecendo no Ministério da Educação, pode até ter alguns erros, algum problema de gestão, mas, olha, cada vez mais eu fico desconfiado pelas atitudes desse ministro e pelo que eu escuto falar do Guedes, que esse ministro da Economia fala, e o que o Bolsonaro vem fazendo com o ensino superior público do nosso país, eu fico pensando se isso tudo não está assim, não tem objetivo de denegrir a imagem da prova do Enem, denegrir o sistema de avaliação lá do SISU, para que o Ministério da Educação possa, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, desistir desses instrumentos. O que será ruim para todo o povo brasileiro. Legal, nós vamos com as notícias da semana com o jornalista Pedro Lima e na sequência continuamos a nossa conversa com o Ângelo Vagnoni. Boa noite, Pedro Lima. Olá, Rafael, boa noite a você, boa noite a Ângelo Vagnoni. Vamos ao destaque da semana. O Ministério Público Federal foi à Justiça na última quinta-feira, dia 23, para garantir a avaliação correta dos candidatos ao 30º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. O certame foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas. A pedido do Conselho Federal da OAB, a ação civil pública pede, em caráter de liminar, a elaboração de um novo espelho de correção para a prova prática de direito constitucional. O MPF pede que as provas sejam recorrigidas. Caso a ação seja recebida, a FGV terá 10 dias úteis para comunicar as providências adotadas sobre o caso. No documento enviado à 8ª Vara de Justiça Federal em Brasília, o MPF explica que as questões contestadas foram mal formuladas e apresentaram erros grosseiros, falta de precisão e ambiguidade, induzindo milhares de candidatos ao engano. O resultado é que as provas, na forma como foram redigidas, acabaram causando um efeito contrário àquele que deveriam buscar. Na peça assinada pelo Procurador da República Paulo Roberto Galvão, o MPF destaca que a discussão sobre o assunto chega à esfera judicial, após o esgotamento de vias administrativas pelos candidatos. Isso porque a banca não alterou os espelhos da correção, mesmo após recursos à comissão examinadora e à própria OAB. Por fim, a ação objetiva evitar injustiças e garantir que sejam respeitados os princípios de legalidade, razoabilidade, isonomia e vinculação ao edital. Com informações do Ministério Público Federal. É com você aí no estúdio, Rafael. Obrigado, Pedro Lima. Estou aqui com o Ângelo Vagnoni, nosso entrevistado de hoje, presidente municipal do PT em Curitiba. Vou continuar a nossa conversa aqui, Ângelo Vagnoni.
Nós falamos bastante na primeira parte aí sobre os problemas do país, uma crítica bem grande ao atual governo, mas esse ano nós temos eleições municipais que são fundamentais aí para fazer o enfrentamento aí, já digamos assim, já é um início do enfrentamento com o atual governo. Você foi eleito presidente municipal do PT, fez 743 votos, mandato 2020 e 2021. Como que vocês estão trabalhando aí as eleições em Curitiba? Bom, a eleição aconteceu no final do ano passado, né? Então a nossa primeira reunião do diretório municipal, que nós temos um diretório que tem 40 pessoas, o PT tem muita participação, tem diversos grupos, discute os problemas da cidade, discute os problemas do país. Então as reuniões do diretório do PT são muito vivas. E nós vamos fazer a nossa primeira desse 2020 agora no dia 8 de fevereiro. Nós vamos discutir um pouco na primeira parte da reunião, vamos discutir um pouco dessa situação internacional que está preocupando a todos nós. Há pouco tempo atrás a gente viu a agressão feita pelos Estados Unidos junto ao Irã, assassinando lá o general iraniano. E tem uma tensão muito forte entre a China e os Estados Unidos. Sim. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de mercado. Isso já repercutiu no Brasil. O Bolsonaro tinha uma opinião a respeito da China, teve que mudar. Os chineses têm muitos investimentos no nosso país, como tem também no resto do mundo. E tem uma guerra comercial muito forte, como nós não vimos nos últimos 30 anos no mundo. Entre os Estados Unidos, que sempre foi, desde a Segunda Guerra Mundial, a principal economia capitalista aí do planeta, e agora com a ascensão, com essa disputa comercial com a China. Então nós vamos fazer na primeira parte da reunião uma discussão sobre isso e também com a presença do Luiz Mercadante uma discussão sobre o governo do Bolsonaro, para que a gente entenda qual é esse momento que Curitiba está vivendo, em que quadro, vamos dizer assim, mais geral que nós estamos vivendo, para que a gente possa formatar um bom programa para a cidade, fazer um bom debate político com a população e mobilizar a população para uma mudança. Nós precisamos de atitude para que as coisas possam mudar. Não é apenas a compreensão, mas a compreensão está vinculada com um conjunto de atitudes. E não adianta atitudes individuais, tem que ser atitudes coletivas. Então, nesse sentido, o PT vai discutir na parte da tarde o início de algum método, uma metodologia para discutir o programa de governo para a cidade de Curitiba, vai abrir a discussão sobre candidaturas a vereador. Nós vamos levar o professor Lafayette Neves, minha ideia, para discutir um tema central da cidade, que é a questão da mobilidade urbana. Então, o professor Lafayette tem estudos, está acompanhando a evolução e os problemas do transporte coletivo na cidade de Curitiba. E nós vamos tirar um direcionamento político. Qual é, no meu entendimento, o direcionamento político? É de que o PT em Curitiba, como nas outras cidades do Brasil, deve buscar conformar uma aliança de esquerda, junto com os partidos que têm compromisso popular, que têm compromisso com a democracia, com os direitos do cidadão, com a presunção de inocência que está consignado na Constituição e que nós estamos vendo aí que quase toda semana a gente vê alguma atitude por parte do governo e por parte de alguns setores do sistema, do Ministério Público, do setor, enfim, do sistema jurídico brasileiro, questionar e agredir esse instituto que é fundamental na vida moderna, na vida social, que é uma conquista dos povos. E o PT, eu acho que deve sair com esta orientação. Buscar se unir com os partidos populares, chamar o PCdoB, chamar o PCB, chamar o PSOL, chamar os outros partidos ou grupos de partidos que tenham a mesma visão a respeito do que está acontecendo no Brasil e que possam ofertar uma candidatura neste ano, possam se unir numa candidatura para a gente poder enfrentar um debate sobre a cidade de Curitiba que nós queremos, os problemas que a administração greca trouxe e está agravando na cidade, e ao mesmo tempo também
para que o povo curitibano possa contribuir para que a gente possa nos libertar do governo do Bolsonaro. O PT hoje, atualmente, tem uma vereadora que é a professora... Só a professora Josete. Só a professora Josete. Nesse tema que eu quero falar com você, é que a gente teve uma alteração na regra das eleições, não vai poder mais a coligação proporcional. Será que isso não vai dificultar um pouco essas alianças aí, na majoritária entre os partidos, na sua visão? Pode. Mas nós temos que fazer um esforço do ponto de vista da política, né? Mesmo porque qualquer partido, o importante é que ele forme uma chapa boa de vereador. Não pode ter coligação. O PT tem que formar uma chapa boa para eleger 2, 3, 4 vereadores. O PSOL também. O PSOL está pensando nisso. O PCdoB está pensando nisso. Mas na majoritária, de acordo que se a gente evoluir para discutir um programa de governo para a cidade e uns princípios do ponto de vista de como que a gente deve se conduzir na vida e na política, eu acho que se a gente tiver uma confluência, nós podemos estar juntos. O PT teve participação na gestão do Gustavo Fruit, a Miriam foi vice-prefeita. É uma pergunta que já veio aqui, inclusive. Tem alguma possibilidade de conversar com o PDT aqui em Curitiba ou não? Olha, eu tenho possibilidade de conversar com o PDT. Nós fizemos algumas reuniões no ano passado e tivemos a presença do Goura. O Goura é um deputado estadual, foi vereador do PDT. O Gustavo não participou. Dirigentes do PDT participaram. E nós temos um fórum aqui em Curitiba que congrega diversas entidades do movimento social. A CUT participa, a Força Sindical dos Sindicatos Metalúrgicos do Sérgio Bútica participa, a APP, que é uma entidade que defende a educação e a vida dos professores no nosso estado também participam, e estudantes e trabalhadores de vários coletivos, várias organizações. Nesse fórum, o PDT sempre está presente. Então, nós temos tido conversas sobre os problemas da cidade. Ainda não conversamos sobre a possibilidade de estarmos juntos na eleição do ano que vem. Aliás, desse ano. Agora vamos falar um pouco sobre a atual administração Rafael Greca. A gente tem alguns temas que alguns são até coincidentes com o que vem acontecendo a nível nacional, como, por exemplo, a questão da educação, que a gente tem essa extinção praticamente de concurso público e está se contratando vários professores aí sem o concurso público. Como você vê essa, terceirização da atividade? Porque a gente teve aqui a secretária municipal de educação que defendeu essa terceirização, disse que a demanda é muito alta e que só os concursados não suprem e o processo de concurso público é muito demorado, mas por outro lado também vieram professores aqui, até o Hermes veio aqui, que é o presidente da PP, criticou muito isso daí, disse que o concurso público que vê plenamente o preparo do educador para se passar a melhor educação básica possível para a criança, para o jovem em geral. Como que você analisa isso daí? Olha, ninguém está preparado para ministrar educação de uma hora para outra para as nossas crianças, para os nossos jovens. Primeiro, isso tem que ser um processo de formação contínua. O mundo se transforma a todo momento. Tem algumas questões fundamentais na estrutura do ser humano que nós temos que olhar elas como perenes, como permanentes, né? O respeito, a convivência, o desenvolvimento da razão, o desenvolvimento da sensibilidade. Quer dizer, nós temos estruturas que são permanentes entre todos nós. Então, formar um professor para ministrar aula, para ser responsável para a transmissão de conhecimento e de vivências com o conjunto dos 100 mil jovens aqui na cidade de Curitiba, não dá para entregar para a iniciativa privada, que tem interesse no lucro, que tem interesse único e exclusivamente.
Vejam, a iniciativa privada está gerindo as universidades brasileiras. Sabe há quantos anos? Sabe há quantos anos? Há mais de 50. Nós temos mais jovens nas universidades particulares do Brasil do que nas escolas públicas, que é uma perversão que nós temos no Brasil. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo desenvolvido. A média de escolarização universitária no mundo, pública, é na faixa de 50% a 60%. Nós temos 13%. Eu pergunto para você, qual foi a conquista científica que uma universidade particular fez? Então, a iniciativa privada é importante na nossa vida, na nossa sociedade, mas não dá para ter a responsabilidade de conduzir o processo de educação de uma cidade, de um país. Nós temos que, ao mesmo tempo que desenvolver o conhecimento, o desenvolvimento da razão, das potencialidades da nossa juventude, do ponto de vista da expressão artística, do ponto de vista do desenvolvimento físico, nós também temos que desenvolver o sentimento do público, do coletivo, do amor à cidade, do futuro do Brasil, do ponto de vista de uma visão do conjunto da comunidade. E a iniciativa privada não tem esses valores, não trabalha com isso. Trabalha com o valor de meritocracia, de quem tem mais pode mais. Não dá para fazer isso. O Rafael está errando, o Rafael é uma pessoa culta, mas me parece que está seguindo a mesma coisa que o Weintraub está fazendo no governo do Bolsonaro. Então o Rafael tem que parar para pensar. Professor tem que ser por concurso público, tem que ter a garantia de que ele pode dar aula sem restrição da sua liberdade, do seu conhecimento, dentro de um conjunto de diretrizes curriculares que a cidade aprove, que a Secretaria de Educação e que os núcleos aprovem. Não é aquilo da cabeça do professor apenas, mas o professor tem que se sentir autônomo e com liberdade para produzir conhecimento e didáticas para fazer com que as crianças despertem, possam crescer do ponto de vista do desenvolvimento educacional. Então, é muito ruim o que está acontecendo tanto na área da educação da nossa cidade quanto na saúde. E eu vi o Rafael, um dia desses, dizer o seguinte: nós estamos atingindo as metas do Plano Nacional para as crianças de creche de 0 a 3 anos. Então, nós já estamos com o nosso... Porque o Plano Nacional colocou uma meta para as crianças de 0 a 3 anos, como colocou para as outras faixas de idade, de que as crianças na nossa cidade, em qualquer cidade do Brasil, teriam que ter pelo menos um número X de assistência por parte da prefeitura nas crianças. E eu fiquei... Mas é metade, é 50%. Eu fiquei pensando, e os outros 50%, o prefeito? E sabe o que ele está fazendo para cumprir a meta? Ele está juntando as crianças de 0 a 3 anos em espaços reduzidos e ameaçou retirar o dinheiro das organizações sociais que cuidam das crianças de 0 a 3 anos. Elas fizeram uma grande manifestação lá na APP, reuniram 2.000 professoras e mães. Eu acho que o prefeito voltou atrás um pouco. Porque é um absurdo o que está fazendo. Como tratar as crianças desse jeito? E em relação à saúde, você falou brevemente, mas a gente está tendo terceirização de UPAs aí. Como que você vê essa administração? É o mesmo princípio, é muito ruim. A falta de remédios, o serviço fica pior. E a fila não diminuiu também. A fila em Curitiba e o problema de saúde para exames qualificados, para consulta... Não escuta, eu fui candidato a prefeito em 2000, há 20 anos, está fazendo 20 anos. O debate é o mesmo. Nós estamos com os mesmos problemas. Quem tem um problema de pressão alta ou sofre algum problema hemodinâmico, às vezes vai marcar uma consulta para dali a 3 meses. Não é este o padrão de qualidade de vida que a gente tem numa cidade rica como Curitiba. Olha, nós temos 9 bilhões de orçamento. 9 bilhões de orçamento. Não é esse o padrão
de vida que nós queremos para a nossa cidade e nem para o nosso país, né? Os problemas não estão, Curitiba não está dissociada dos problemas do conjunto do nosso povo. Então, está havendo um retrocesso na área da saúde, está havendo um retrocesso na área da educação. Não há um projeto. O prefeito, de certo, vai se vangloriar aí no processo eleitoral, mostrando o asfalto que fez na frente das casas. Muitos asfaltos já foram recapados, e é bom que tenha feito isso. Mas a cidade precisa de um líder que pense o futuro da cidade, que discuta com a cidade os principais problemas, que chame os empresários, as associações de classe, os trabalhadores, o conjunto da cidade para um projeto mais humano, né? E que invista no futuro, que é investir em educação. Nossa, com o que... Olha, Curitiba, nos últimos 10, 12 anos, 15 anos, aumentou o seu nível, o seu índice de desenvolvimento humano calculado pelo Gini, né? Nós aumentamos. E o Gini tem 3 características que fazem com que o índice de uma cidade, de uma comunidade, seja modificado: longevidade, renda e educação. Eu pergunto para você, qual foi o índice que você acha que mais influiu na cidade de Curitiba? Foi renda, foi longevidade ou foi educação? Para que o nosso índice de desenvolvimento humano tivesse um crescimento nesses últimos anos. Agora, nos últimos 3, 4, ele está estacionado. Educação. Por quê? Porque a cidade tem bons professores, sim, tem bons técnicos, tem um corpo educacional rico e vem fazendo já há 20, 25, 30 anos um progresso do ponto de vista de conquistas pedagógicas aqui no município. Agora, o prefeito não pode colocar isso, introduzir mecanismos da iniciativa privada dentro do conjunto, porque está introduzindo e vai fazer isso. Quer dizer, nós vamos perder aquilo que nós conquistamos nesses últimos 30 anos do ponto de vista da qualidade da educação na nossa cidade. Nós não podemos deixar isso acontecer. Os professores municipais têm responsabilidade com a cidade, têm carinho e têm responsabilidade pelas nossas crianças. Não podem permitir que o prefeito coloque mecanismos para distinguir os professores entre quem é público e quem é contratado pela CLT. E no primeiro momento vai querer defender uma propaganda dizendo que ser seletista é melhor. O professor vai raciocinar em nome dele, pessoalmente, por ganhar R$200, R$300 a mais, e vai ficar olhando para o público de uma maneira preconceituosa. Não pode ser assim. Nós temos que pôr essa discussão de uma maneira mais clara, mais transparente, né? A secretária de Educação não está sendo correta. Você falou que a discussão, você foi candidato há 20 anos atrás, e a discussão é a mesma. E a discussão é a mesma em relação ao transporte público. A gente até estava comentando aqui... Não, o transporte piorou muito. Mas já tinha discussão, a caixa preta, aquela famosa discussão. A diferença é que hoje a gente tem mais modalidades de transporte, caiu muito os usuários, ano a ano isso vai caindo. Que projeto, o PT, com certeza no plano de governo dele, vai propor alguma coisa em relação a isso? Os desafios são enormes, né? Até hoje a gente não sabe qual é o número de passageiros real que usa o transporte coletivo da nossa cidade. Recentemente o Rafael, em nome da modernização, quis demitir 800 cobradores para introduzir um cartão, dizendo que aquilo ia baixar a tarifa. Como que isso vai baixar a tarifa? Isto vai enriquecer a empresa dona do cartão. Mas num momento que nós estamos aí com 14% de desemprego no país, o país está passando por um problema gravíssimo do ponto de vista da sua possibilidade de futuro. O Rafael é uma pessoa inteligente, não percebe isso? Demitiu 800 pais de família que se dedicam, saem de casa todo dia, cedo, para ir trabalhar, voltam para casa, estão pensando em educar seus filhos. Nossa,
É uma barbaridade, né? Então o transporte está tendo gravíssimos problemas. As avenidas que eram estruturais rápidas para a circulação de veículos viraram praticamente avenidas para coletivo de ônibus. As praças, que eram praças e espaços de lazer, emoldurar a visão da cidade, viraram todos terminais. Todas as praças de Curitiba praticamente viraram terminais de ônibus. Então, no horário de pico, diversos ônibus entrando dentro da cidade, congestionando a cidade. Inúmeras plataformas não estão interligadas pelo mesmo piso, pela mesma altura. Enfim, nós temos um problema de toda a ordem no transporte coletivo. Ainda continua problema de fluxo, né? E de muita gente no horário de pico. Quer dizer, a qualidade do serviço não é boa no nosso transporte coletivo. Então, o PT, junto com outros partidos, vai fazer um diagnóstico e vai apresentar. Eu, quando me candidatei em 2000, nós fizemos algumas propostas. Mas só para, não querendo cortar, mas cortando, mas diz que o maior problema é o preço. Não, já falo do preço. Mas nós fizemos algumas propostas para melhorar o transporte, que foi adotada porque o arquiteto que nos ajudou a pensar todo o plano diretor da cidade de Curitiba e o sistema de modalidade na nossa cidade, depois que passou 6 meses, ele foi diretor da URBS. Então ele foi contratado e a proposta que nós tínhamos, o Cássio Taniguchi implantou na cidade, que é você retirar ali na Marechal, nos grandes fluxos, fazer o recuado, para que o ônibus que vai fazendo ponto a ponto, ele possa ficar parado. Faça o terminalzinho, a estaçãozinha recuada na calçada. Sim. E aquele que sai de lá do Pinheirinho e viesse direto para a Praça Rui Barbosa, ele não ficasse preso numa fila atrás desses ônibus, porque como é uma canaleta, você fica prisioneiro. Então, no horário do pico, funcionou bem, melhorou muito a cidade de Curitiba. Eu tenho uma satisfação muito grande, porque esse foi um debate que nós fizemos. O Garrone Rec, na época, ajudou a pensar este programa e a gente, pela nossa grata surpresa, foi implantado 6 meses depois aqui na nossa cidade. Então, medidas como essa, eu acho que a gente vai se debruçar para melhorar o sistema. Agora, o preço faz parte dessa coisa esquisita que acontece com o número de passageiros. O Rafael deu um aumento absurdo no começo do seu mandato para a tarifa de ônibus na nossa cidade. Hoje, sem o dinheiro de subsídio público para os empresários, 5 e pouco custa a passagem. 5 e pouco. É a mais cara do Brasil. Rafael, mas sabe o que é mais interessante? Se você chamar o Gulim aqui e fizer uma entrevista com o Gulim, ele vai dizer assim, com a maior tranquilidade, porque ele disse isso para mim há 20 anos atrás. Vagnoni, o transporte coletivo dá prejuízo. Eu não aguento mais, só tenho prejuízo. Eu disse assim para ele, então eu vou arranjar uma forma de você entregar o transporte coletivo, porque eu não quero que você sofra. Quem está com prejuízo, ele vai repetir isso aqui. Então, hoje nós temos alguns desafios para melhorar o transporte coletivo na nossa cidade. Nós temos novas modalidades de transporte, os aplicativos. Uma amiga minha, um dia desses, disse assim, eu encontrei com ela lá no Bairro Novo, mas ela veio do Pinheirinho, era de noite. Aí na volta ela disse assim, não, eu vou andando ali com a minha amiga até o terminal. Eu disse assim, mas como é que você veio? Não, eu vim de Uber. Ah, é? Não, Ângelo. Agora, eu paguei o Uber, saí da minha casa, o Uber me pegou na frente de casa e me deixou aqui na frente. E eu paguei R$ 4,50, que é o preço de uma passagem, de ônibus. Então, nós vamos ter que repensar a qualidade do sistema do transporte coletivo, baixar essa tarifa para fazer com que este sistema
possa cumprir a função social na cidade. Ione, eu agradeço a sua presença aqui. As portas da TV Transamérica estão à disposição aí para você, para o PT também. E sucesso para você e para o partido nas eleições de 2020. Rafael, eu que agradeço. 2020, um bom carnaval, que todo mundo brinque bastante, recupere as forças e energia, porque esse 2020, aliás, esse ano inteiro, nós vamos ter muita luta para redemocratizar esse país, para recuperar a nossa autoestima e pensar que podemos construir um Brasil com futuro, com uma vida melhor para todos, com mais tolerância entre as pessoas. Não vamos desistir dessa ideia, não. Vamos perseguir a ideia do amor. E a você, um grande abraço, grande semana, e semana que vem estaremos de volta no mesmo horário. Até!